Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de exercícios que envolvem os conteúdos da aula 20 até a aula 29. Tá? Barbadinha, então. Então, exercício 7. Ó. Complete a tabela a seguir com o sinal de cada função e o quadrante. Então, tem aqui uma tabela onde eu tenho todas as funções trigonométricas, aqui, ó, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Então, eu quero saber o sinal de cada uma em cada quadrante. Tá? Barbadinha. Lembrando que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então eu vou dividir os sinais aqui para dar tangente. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Tá? Então também a divisão dos sinais do seno e cosseno. Tá? A secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno. Então, como a secante é o inverso do cosseno, ela vai depender só do sinal do cosseno. Logo, a secante ela vai ter sempre o sinal do cosseno. E a cossecante é o inverso do seno, é 1 dividido por seno. Então, 1 dividido pelo sinal que vai ter o seno. Logo, a cossecante vai ter o mesmo sinal do seno. Tá? Veja que quando a gente sabe as informações de seno e cosseno, a gente consegue tirar os outros números trigonométricos. Tá? Então, no primeiro quadrante, ó, o seno é positivo e o cosseno é positivo. E a tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, mais com mais vai dar mais. A cotangente é cosseno dividido pelo seno. Mais com mais vai dar mais. A secante é 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre número 1 positivo dividido por positivo vai dar positivo. E a cossecante é 1 dividido por seno. 1 dividido por número positivo vai dar positivo, porque esse 1 é sempre positivo, né? Tá? Do inverso do número. Tá? Agora, no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno continua positivo, só que o cosseno é negativo agora. Então, a tangente, né, seno dividido pelo cosseno, mais com menos vai dar menos. A cotangente é cosseno dividido pelo seno, menos com mais vai dar menos. A secante é o inverso do cosseno, então 1 sobre o número negativo vai dar negativo. Eu tenho sempre o sinal do cosseno. Ó, tá? E a cossecante é o inverso do seno, então 1 sobre o número positivo, aqui vai dar positivo. Veja que a cossecante vai ter sempre o sinal do seno. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Aqui já saiu a tangente. A tangente, seno dividido pelo cosseno, menos dividido por menos, vai dar mais. E a cotangente, cosseno dividido pelo seno, menos com menos, também é mais. A secante vai ter o mesmo sinal do cosseno, ó, que é o inverso do cosseno, negativo. E a cossecante tem o mesmo sinal do seno, que é o inverso do seno, né, também é negativo. Barbadinha. Agora no quarto quadrante, ó, o seno é negativo e o cosseno é positivo. A tangente, ó, seno dividido por cosseno, menos dividido por mais, dá menos. A cotangente, cosseno dividido pelo seno, mais dividido por menos vai dar menos. A secante é o inverso do cosseno, vai ter o mesmo sinal do cosseno, e a cossecante o mesmo sinal do seno. Barbadinha. Então aqui tem um quadro, né, resumo, né, dos todos os sinais. Mas, né, repetindo o que eu falei, basta saber os sinais do seno e cosseno em cada quadrante que a gente tira o sinal dos outros, sabendo as relações da definição de cada um. Exercício 8. Para que valores de x temos seno de x igual a zero? Tá? Quer dizer, quem são os arcos que posso colocar aqui em que o seno é sempre zero? Veja que a gente está trabalhando dentro dos reais. Tá? Então, não é só na primeira volta, posso dar quantas voltas eu quiser. Tá? Então, para isso, vamos pedir ajuda aqui da circunferência trigonométrica. Veja, aqui está o eixo do seno. Para saber o seno, eu vou pegar o arco e levar aqui para o eixo. Então, para que o seno seja zero, a projeção tem que cair sempre aqui na origem. Ó. Então, isso acontece no zero, ou no 2π, ó, né? O seno é zero, e no π. Então, vai ser no zero, no π, no 2π, no 3π, quer dizer, conforme vai andando, ó, no zero, no π, no 2π, no 3π, no 4π, ou no menos π, menos 2π, assim por diante. Tá? Então, vai ser sempre ó, 1π, 2π, 3π, ou seja, kπ. Tá? Então, a resposta vai ser kπ com k pertencente aos inteiros. Quer dizer, o k aqui é qualquer número inteiro positivo ou negativo, ou zero. E vai sempre cair ou aqui nesse ponto ou nesse ponto. Tá? Barbadinha. Tá? Questão 9. Para quais valores de x temos cosseno ao quadrado de x igual a 1? Então, é um exercício semelhante ao anterior,
Só que aqui a gente tem que isolar o cosseno de x. Ó. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Tá? Então, ó, o cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 1. Né? Porque cosseno ao quadrado de x é 1 e o cosseno é mais ou menos a raiz de 1. Tirando a raiz, né, o cosseno vai ser mais ou menos 1. Tá? Então eu tenho que saber quais são os arcos onde o cosseno é mais 1 ou menos 1. Então vamos pedir ajuda à circunferência trigonométrica. Agora aqui é o eixo do cosseno. Ó. O cosseno é na horizontal. Então onde é que no eixo do cosseno aqui eu tenho mais 1 e menos 1? Ó. É nesse ponto aqui, ó, que o cosseno é 1, e nesse ponto aqui que é menos 1. Ou seja, no 0, no π, no 2π, no 3π e assim por diante. Tá? É a mesma variação que o exercício anterior. Tá? Então a resposta vai ser Kπ com K pertencente a Z. Tá? Barbadinho. Exercício 10. Determina o período da função f de x igual a seno de x sobre 4. Bom, o período aqui tem várias técnicas para achar o período, né? Então vamos fazer como a gente achava o período lá quando a gente fez o gráfico das funções. Eu vou pegar aqui o termo que tem x, ó, e igualar a 2π, porque o período do seno de x normal da função mãe é 2π. Então eu pego x sobre 4 e igualo a 2π. Aí eu isolo o x, ó. Tá? O x vai ser 8π. Tá? Então esse aqui vai ser o período. Né? É uma técnica aqui, uma maneira prática de achar. Então o período é 8π. Tá? Barbadinha. Tá? Agora o 11. Ó. Determina o período e o conjunto imagem da função menos 3 mais seno de x menos π sobre 4. Então eu quero o período e a imagem. Então veja que o período depende do coeficiente do x aqui. Ó. Mas como o coeficiente do x é 1, tá, eu tenho seno de x normal. Então o período aqui é 2π, normal. Tá? É 1x igual a 2π. Agora a imagem vai depender aqui, ó, desse número que está subtraindo aqui. Ó. Porque esse seno aqui, ó, tá, o seno normal, a imagem é de menos 1 a 1. Então, o resultado de seno de x menos π sobre 4 vai dar um número sempre entre menos 1 e 1. Tá? Então, esse número que vai estar entre menos 1 e 1 vai estar sempre somando com menos 3. Então, eu vou pegar aqui o menos 1 e 1, esses extremos, e somar menos 3 a cada um. Então, menos 1 com menos 3 dá menos 4, e 1 menos 3 dá menos 2. Tá? Então, eu vou ter menos 4 a menos 2 o período. Tá? Então, aliás, o conjunto imagem. O período é 2π e a imagem de menos 4 a menos 2. Tá? Barbadinha. Então, como é que eu determino a imagem? Tá? Eu pego aquela parte que é só seno, tá? Eu sei que isso aqui é sempre de menos 1 a 1. Aí, o que tem fora aqui, eu vou somar ou subtrair ou multiplicar, conforme eu tenho fora com esses extremos. Aí eu determino, né, a imagem. Tá? Veja o exercício 12. Ó. Determine o conjunto imagem da função y igual a 2 vezes seno de x menos 3. Tá? Veja, esse seno de x, ó, só o seno, o período é de menos 1 a 1. Tá? Menos 1 a 1. Então, o que eu estou fazendo com esse seno de x que vai de menos 1 a 1? Eu estou multiplicando por 2, depois o resultado subtraindo 3. Então, eu vou pegar cada extremo desse aqui, multiplicar por 2 e diminuir 3. Aí eu tenho o intervalo do conjunto imagem. Ó. Tá? Então, ó, menos 5 e menos 1. Por que menos 5? Ó? Tá? Quando eu tenho menos 1, ó, aqui menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 com menos 3 dá menos 5. E quando eu tenho 1, ó, aqui 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 3 dá menos 1. Logo, a imagem é de menos 5 a menos 1. Tá? Barbadinha. Exercício 13. Ó. Se x e y são números reais, tais que x menos y é π sobre 6 e x mais y é π sobre 2, calcule o valor da expressão seno de 2x mais seno de 2y sobre cosseno de 2x menos cosseno de 2y. Então, essa expressão é tipo a que a gente fez em algum exercício anterior, mas eu tenho que saber o valor do x e do y aqui. Só que o x e o y são dados em duas equações. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, duas equações com as incógnitas x e y. Então, isso aqui vai formar um sistema para eu achar o x e o y, para depois substituir aqui. Ó. Ah, então, eu tenho aqui um sistema. Ó, x menos y é π sobre 6, ó, e x mais y é π sobre 2. E veja que menos y mais y, se eu somar aqui, vai cancelar. Ó. Tá? Então, eu posso usar o método da soma aqui. Ó. Cancela, então x mais x é 2x,
E aqui eu tenho π sobre 6 mais π sobre 2. Tá? Vamos tirar o mínimo aqui, ó, que é 6. Ó. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes π dá 3π. E π mais 3π é 4π. Ó. Então fica 2x igual a 4π sobre 6. Aqui dá para simplificar o 2 com 4, ó, porque o 2 aqui vai dividir, aqui vai simplificar. Ó, tá? Então vai ficar 2 ali. Ó. Então eu vou ter x igual a 2π sobre 6. E simplificando por 2 vai dar π sobre 3. Tá? Então eu já tenho o valor do x. Ó. Tá? Agora falta o y. Então vamos pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, x mais y igual a π sobre 2, e isolar o y. O y é π sobre 2 menos x. Como o x é π sobre 3, ó, o y é π sobre 2 menos π sobre 3. Tiro o mínimo aqui, que é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes π dá 3π. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes π dá 2π. E 3π menos 2π dá π. Então o y é π sobre 6. Tá? Então temos agora o valor de x e do y. Agora a gente vai substituir ali na expressão dada para calcular o valor dela. Ó. Tá? Então eu tenho seno de 2x, ó, seno de 2 vezes π sobre 3, mais seno de 2y, mais seno de 2 vezes ó, o π sobre 6. Tudo sobre cosseno de 2x, cosseno de 2 vezes π sobre 3, ó, menos cosseno de 2y, menos cosseno de 2 vezes π sobre 6. Aqui vou multiplicar, vai ficar 2π sobre 3, aqui dá para simplificar, tá? Por 2, aqui multiplica, aqui simplifica. Então ali ó, fica seno de 2π sobre 3, aqui simplifica por 2, vai ficar π sobre 3, aqui multiplica, fica 2π sobre 3, e aqui simplifica por 2, fica π sobre 3. E agora aqui eu tenho arcos notáveis, ó, 2π sobre 3, né? O seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o seno de π sobre 3 também é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio, está aqui, menos ó, o cosseno de π sobre 3, que é 1 meio. Tá? E aqui, raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 vai dar 2 raiz de 3 sobre 2. Ó. E aqui, menos 1 meio com menos 1 meio dá menos 2 meios. Tá? E aqui dá para simplificar o 2, e aqui dá para simplificar o 2 com 2 também. Ó. Então vai ficar raiz de 3 sobre menos 1, que é igual a menos a raiz de 3. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.